Olá! Sabe, existem salmos que são como um verdadeiro mapa para nós, um guia para a gente conseguir atravessar as piores tempestades da vida. E Salmo 31 é exatamente isso. Ele nos mostra uma jornada que começa lá no fundo do poço do desespero e nos leva até uma confiança em Deus que nada pode abalar. Vamos mergulhar juntos nessa história? Olha só que forte essa frase. Ela já nos joga direto no centro da crise que o salmista estava vivendo. Dá para sentir a angústia, a sensação de estar cercado, com o perigo vindo de todas as direções. É a partir desse ponto de tensão que a gente vai começar a entender o tamanho desse sofrimento. Então, vamos explorar essa primeira parte. Esse terror por todos os lados não era uma coisa só, um problema isolado. A gente vai ver que o sofrimento que Davi descreve aqui era, na verdade, uma tempestade perfeita. O Salmo detalha bem a dimensão dessa crise. Davi não enfrentava um probleminha, mas uma batalha em 3 frentes, ao mesmo tempo. Primeiro, a frente física. A angústia da alma era tão grande que o corpo sentia. A força ia embora. Os ossos pareciam se consumir. Depois, a frente social. O abandono completo de amigos e vizinhos que fugiam dele. E para completar, a frente política. Uma conspiração pesada, gente tramando para tirar a vida dele. Era um cerco absoluto. E essa expressão, terror por todos os lados, é tão, mas tão poderosa que séculos depois o profeta Jeremias a usou 6 vezes. A experiência de Davi se tornou um tipo de modelo, sabe? Jeremias, que também foi muito perseguido, se viu na mesma situação e usou as mesmíssimas palavras de Davi para descrever a sua própria angústia. É impressionante a conexão. Ok, o cenário é de caos total. A gente poderia esperar paralisia, desespero, certo? Mas a resposta do salmista não é de passividade. Pelo contrário, é uma escolha ativa, deliberada. Vamos ver que escolha foi essa? E o contraste aqui uau, é muito nítido. De um lado você tem a ameaça, o laço que as escondidas armaram. É uma metáfora para a calúnia, para as armadilhas que a gente não vê. Do outro lado, a resposta de Davi não é pânico. É uma decisão firme de se refugiar em Deus. Ele até usa termos de guerra, como rocha e fortaleza, clamando para que Deus seja seu abrigo seguro. E essa atitude nos leva direto para o coração do Salmo, para o ponto de virada da história toda. A resposta de Davi culmina em um ato de confiança que muda absolutamente tudo. É essa frase aqui, o clímax da luta de Davi. E é muito importante entender, isso não é uma declaração de derrota, um desistir, é exatamente o contrário. É o momento em que ele pega o bem mais precioso que ele tem, a sua própria vida, e o coloca no lugar mais seguro do universo. A chave para entender isso está na palavra hebraica original, pikud. Ela não significa render-se, mas sim fazer um depósito. Pense em alguém deixando uma joia de valor incalculável com um guardião de total confiança. É um ato de confiança racional. Davi está dizendo, Deus, eu confio mais em Ti para guardar minha vida do que em mim mesmo. A responsabilidade agora é do guardião. E por que esse depósito é tão seguro? Porque o guardião é o Deus da verdade, Elemete, em hebraico. A confiança de Davi não era baseada em sentimentos, que mudam o tempo todo, mas no caráter de um Deus que não muda, que é absolutamente fiel e verdadeiro. Ele é o depositário perfeito. E essa atitude do salmista levanta uma reflexão fundamental para nós, não é mesmo? Onde a nossa confiança máxima está depositada? Nas nossas próprias forças? Em recursos humanos? Ou nesse guardião fiel que nunca, jamais falha? Esse ato de confiança radical gera uma transformação impressionante. Agora a gente vai ver como o salmista sai de um estado de total aniquilação para um lugar de segurança e de liberdade. Para a gente entender o tamanho da transformação, precisamos sentir a profundidade desse desespero. Sou como vaso quebrado. Essa imagem é muito forte, ela passa um sentimento de inutilidade, de ter sido simplesmente descartado, esquecido por todo mundo. E o contexto cultural da época torna isso ainda mais pesado. Um vaso de barro quebrado não tinha valor de conserto. Era lixo, era jogado fora. Davi se sentia exatamente assim, descartado pela sociedade, sem utilidade, como se sua vida tivesse acabado. A maior dor não era o ódio, mas a indiferença. E aqui a gente vê a virada radical. De se sentir preso no laço e quebrado como um vaso, ele passa a experimentar a segurança do recôndito da tua presença e a liberdade de um lugar espaçoso. Percebe?
A salvação aqui é descrita como amplitude, o oposto do aperto e da sufocação da angústia. Agora, a jornada deste salmo alcança seu significado mais profundo e definitivo. Ele não para em Davi. Ele aponta diretamente para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Observem que progressão incrível na história da salvação. Davi escreve a oração no meio da sua angústia. Séculos depois, Jesus cumpre essa oração na cruz e ainda adiciona a palavra Pai, mostrando uma intimidade ainda maior. E não para aí. Estevão, o primeiro mártir, aplica essa mesma confiança, mas agora direcionada a Jesus, reconhecendo que ele é o guardião do Espírito. Ou seja, as últimas palavras de Jesus na cruz não foram um grito de derrota, mas expressão máxima de confiança. Ele estava fazendo o depósito final, com a certeza de que o Pai, o guardião fiel, lhe devolveria a vida na ressurreição. Este salmo encontra seu cumprimento perfeito nele. Então, o salmo se volta para nós. Ele não termina na cruz, mas nos chama a viver essa mesma fé corajosa no nosso dia a dia. O salmo revela que Deus tem uma bondade entesourada, guardada. A palavra hebraica é tatzapã. Isso significa que mesmo no meio da crise existe um tesouro de bondade divina armazenado, uma reserva de bênçãos pronta para ser liberada para aqueles que confiam nele. E como a gente aplica isso na prática? Primeiro, através do depósito diário. Jesus usou essa frase na morte, mas Davi a escreveu na vida. A cada manhã, podemos depositar nosso dia nas mãos de Deus. E segundo, ao lembrar que os nossos tempos estão nas mãos dele. Isso é um antídoto poderoso contra a ansiedade, pois reconhecemos que o controle do relógio não é nosso. E o salmo termina com esta exortação poderosa. A confiança que a gente viu ser construída ao longo do texto não leva à passividade, mas a um coração fortalecido e corajoso. A esperança em Deus é uma fonte de vigor, de energia. E assim, a análise deste salmo nos deixa com esta pergunta fundamental. A confiança no depósito seguro, feito nas mãos de Deus, nos paralisa ou nos impulsiona a viver com força e coragem, mesmo em meio às batalhas? A resposta para essa pergunta define a qualidade da nossa jornada de fé.